Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar para o bem viver, para a harmonia e para a cultura de paz. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Vivi Amarante, cantora, compositora, educadora para a paz, terapeuta transpessoal e aprendiz. E sou parte do Conselho Gestor da Universidade Internacional da Paz. E hoje eu vou ter a alegria, a honra, estou muito feliz em poder conversar hoje aqui com a Laila Guess. Nós vamos conversar sobre o imaginário simbólico, cultivo da alma. Esse título já é inspirador, né? E a Laila é pesquisadora, educadora do imaginário simbólico e facilitadora de travessias simbólicas e profundas. Mestranda em pensamento complexo, especialista em psicologia transpessoal pela Unipaz em São Paulo e em arte-terapia. É certificada como facilitadora de pintura espontânea na The Organization for the Arts and the Whole Brain Learning em Nova York e em mandala terapêutica. É certificada também em MARI, Mandala Assessment Research Instrument. Desenvolve jornadas criativas e afetivas, individuais e coletivas, que favorecem a experiência interior e desvelam novos sentidos através das imagens que emergem de forma livre e espontânea. Laila, minha querida, seja muito bem-vinda aqui ao Mutantes. Faz tempo que eu estou te esperando. E estou muito feliz que a gente vai ter essa conversa sobre esse assunto assim, extremamente, realmente, eu acho que bem inspirador e curioso, né? Imaginário simbólico pelo cultivo da alma. Minha querida, seja muito bem-vinda aqui ao Mutantes. Viva! Ah, Vivi, que alegria! É um baita privilégio, uma honra enorme estar aqui. Te agradeço imensamente por esse convite bonito, por esse encontro nesse momento, né, da vida, assim, de estar aqui contigo. É muito especial, saiba disso. Para quem não sabe, a Laila também é parte aí do corpo docente da Unipaz, aí com as aulas sobre mandala, sobre arte espontânea, enfim, ela vai falar um pouco mais para a gente. Mas, minha querida, eu aqui gosto sempre de começar trazendo um conceito, assim, né? Acho que tem gente que talvez não saiba, nossa, imaginário simbólico. Conta para a gente, Laila, como você definiria, né, esse termo de imaginário simbólico e, de repente, já fazendo uma ponte aí com a importância dele no cultivo da alma? Tá, Vivi, maravilhoso, assim, esse tema é minha missão, né, esse resgate do imaginário simbólico na vida, né, nesse lugar do resgate do sentido humano, do potencial humano, né, que é o meu novo caminho, assim, né, que tenho trilhado aí nos últimos anos, muito emergiu na formação em psicologia transpessoal, depois eu quero até falar um pouco sobre Olha só. isso, mas o imaginário simbólico é aquilo que a gente, nesse mundo mais moderno, mais pragmático, mais racional, deixou para trás, né? Então, se a gente olha para o nosso contexto histórico como ser humano, né, habitando esse planeta, a gente vê que as sociedades mais primitivas, mais ancestrais, tinham o imaginário simbólico como parte do cotidiano, como os grandes rituais, a vida era muito ritualística, ela era muito sagrada, porque esse contato, essa ponte com o sagrado estava o tempo todo manifestado através dessa dimensão da imaginação com o símbolo. Né? Isso, então, o imaginário simbólico é a ponte entre o conhecido e o desconhecido, entre o visível e o invisível, entre o objetivo e o subjetivo. Então, o trabalho com o imaginário simbólico é um resgate de algo que é muito natural para nós, é muito natural para a dimensão humana mais profunda, né? O lugar da beleza, do reencantamento do mundo, do reencantamento da vida, né? Do resgate da magia da existência. A gente pode começar por aí. Uau! Já começamos bem, né, num lugar já bastante profundo, assim, e que importante mesmo, então, fazer esse resgate, né, Laila? Eu acredito que
Acho que isso inclusive é parte da nossa a palavra que me vem até um pouco da cura, assim, né, dessa sociedade, assim, atualmente que a gente tem, não só normótica, como um pouco adoecida, eu acho que esse resgate desse imaginário simbólico é também como um instrumento, né, um caminho, uma ferramenta de cura, né, quando a gente fala sobre o Exato, cultivo da alma, né. é isso. A linguagem da alma, ela é uma linguagem simbólica. O mundo, a imaginação, até tem uma fala da professora Lucilena Galvão que eu gosto muito, que a gente tem os 5 sentidos para contato com o mundo externo. E a imaginação é o nosso sentido interior, é aquilo que toca dimensões, as nossas dimensões, o nosso mundo interno. E a forma como isso se revela, aquilo que é do nosso mundo interno, do mundo da alma, é através do simbólico. E tem a arte como via de expressão. Então, imagem, símbolo e arte é o caminho que eu opto assim por construir para fazer esse resgate, né? De ocupar esse espaço que foi sendo deixado de lado ao longo do nosso processo civilizatório, né, de contexto histórico, de uma racionalização muito grande, que ela é muito importante, mas tem um lugar, não é todo lugar, né? A gente ocupar de outras formas e enriquecer a experiência de vida a partir disso também. Tendo o símbolo como elo de ligação, tendo a imaginação como fonte de inspiração e a arte como via de expressão. Nossa, que bonito! Já quero escrever isso aqui, assim, porque É nossa, bonito é mesmo. bonito! Ah, Fê. E caramba, como é importante mesmo o resgate, eu lembro, eu não sei se você lembra, teve inclusive como é que um congresso, né, sobre o imaginal, né, Hum, 4 dias só, você lembra? Você participou? Eu participei, fiquei nossa, encantada, me apaixonei isso. pelo, né, o Jung fala muito disso, mas também o Henri Corbin fala bastante, né? Isso, exatamente. Me Uhum. apaixonei, menina, me apaixonei. Essa ponte com o sagrado, né, a imaginação e o sagrado na nossa vida. Fala um pouco mais sobre isso, Laila. Nossa, é realmente encantador esse assunto. É. Esse é o mundo imaginal é isso, ele propõe o reencantamento do mundo, né? A gente, como origem, como ser original, nesse planeta, habitando essa dimensão, a gente tinha a vida como sagrada. O sagrado, a linguagem do sagrado é simbólica, e aí isso fazia parte do cotidiano, né? Isso não era um ritual semanal, mensal. A gente foi esvaziando os nossos rituais de sentido, mas originalmente nossas vidas eram muito ritualísticas, Hum, né? Então a dimensão do sagrado pertencia à vida cotidiana. Isso foi sendo deixado. A gente sabe, né? Os rituais de hoje, assim, tem um esforço para que eles mantenham o nível mais essencial, com mais profundidade, com mais sentido, uhum, né? E a via da vida sagrada, de manter essa conexão com o divino, tornava o sentido como parte inerente da vida. Hoje a gente fica literalmente em busca de sentido hum, em muitas dimensões, porque a gente esvaziou o sentido, né? A gente, para viver uma vida sagrada hoje, é um esforço muito grande, porque tudo fora, né? O mundo que é exigido de nós está dentro de uma outra dimensão, que a gente pode voltar para a uhum, racionalização. O Jung, Mircea Eliade, vários, Joseph Campbell, muitos estudiosos falam da esterilização da imaginação hum, que aconteceu ao longo dos uhum, tempos. Então, o resgate disso, de perceber a vida mágica, encantada, uhum, né, de resgatar esse sentido profundo dentro de nós e que não está fora, está dentro, mas que o fora, o ritual, ajuda a manter essa chama uhum, acesa dentro de nós, é muito uhum, importante. Então, o trabalho que eu faço dentro da Unipaz, né, nos grupos, nos atendimentos individuais, é de reacender essa chama e fazer o cultivo para que a gente resgate esse lugar intrínseco dentro de hum, nós, de nos percebermos diante de uma vida que é absolutamente simbólica, né, de trazer a nossa imaginação, de a gente poder imaginar o quanto a gente pode ser grande, né, de tornar o impossível possível. A imaginação é o que nos faz andar, hum, né? É o que nos traz a vontade, o sonho, enfim, e de fazer as grandes revoluções internas, enfim. hum, Então, ela canalizada, né? Ela bem amparada por essa dimensão, cuidada, né? Por essa dimensão mais
sutil, sagrada, invisível, do mistério que há fora e dentro de nós, é a grande busca, né, do que a gente tem aí para realizar nesse Nossa, mundo. que bonito, né, porque é isso mesmo, assim, é o que você falou. Hoje tem tanta gente, assim, né, dentro do que a gente falou dessa sociedade normótica e adoecida, com falta de sentido, e é isso, a gente, como seria a gente resgatar os ritos, né, os rituais, o quão importante é. Eu tenho falado Isso, bastante também sobre isso, assim, da importância desse resgate, né, de ritos, dessas ritualísticas, né, o que você falou hoje é quase um esforço fazer esses rituais como se fosse besteira, e na verdade é fundamental para a gente isso. fazer essa ponte, né, com o sentido da vida e com o sagrado mesmo, que é o que você bem falou, assim, desde essa relação com os elementos da natureza, né. Nossa, que bonito, assim, porque dentro dessa nossa história como espécie, né, como humanidade, a gente vem de uma história, de um contexto onde realmente acho que era uma acho que nem era uma prioridade, acho que a vida era, né, ritualizada sempre nesse E contexto dessa relação com o sol, com a lua, com os animais, a gente foi perdendo isso e que importante, importante. sim. Como que você acredita que existem práticas específicas, ô Laila, para que a gente possa resgatar, cultivar de forma consciente esse imaginário simbólico em nossas vidas? Eu acho que existem muitas vias, né, a gente é muito criativo, assim, então o ser humano ele tem muitos caminhos. Isso que você estava dizendo, eu só queria voltar um pouquinho nisso, que você falou dessa Uhum, ligação, essa grande interconexão natural da própria existência, né, os nossos indígenas nos ensinam tanto sobre hum, isso, onde tudo é parte de mim, onde eu vejo-me parte do uhum, todo. Essa Isso se dá pelo simbólico, né, como quando eu vejo uma planta como família, um bicho como parte, né, do meu sistema, assim, como parte de mim, integrando um grande exercício de comunhão. Isso é uhum, sagrado, né? Essa interconexão, essa comunhão, ela é sagrada. E para isso acontecer, eu preciso ter isso vivo dentro de mim. Então, uma forma de eu despertar esse lugar do simbólico, do imaginário, para mim, a arte é uma grande via de expressão e uma grande via de reconexão, né? E a arte sendo feita de uma forma livre, espontânea, sem a necessidade da estética, né, como um pré-requisito, mas a partir de uma expressão, de uma linguagem mais profunda que me habita, isso me coloca de volta em contato com a alma. Quando eu me conecto com a minha alma, eu me conecto com a alma do mundo. hum, Então é sempre a partir do exercício interior, né? Acho que o caminho é para dentro hum, mesmo, assim. Então, esse resgate de um potencial que me habita, pela simples condição de eu ser um ser humano. hum, Então, ser humano é gigantesco e o nosso potencial ele é vasto. uhum, E aí a gente poder lidar com essas outras inteligências que nos habitam, né? Para além da inteligência racional que importa, mas não só ela. Se a gente falar da inteligência emocional, da inteligência espiritual, da inteligência do corpo, de tantas outras formas de sermos inteligentes nesse mundo e que todos os seres habitam. Então, esse resgate dessa linguagem, desse espaço que me habita, me coloca em conexão, me reconecta com esse lugar, me reencanta diante da hum, vida, né? Mas não tem como fazer isso sem eu passar por um exercício hum, interior. E uma forma é eu revelar esse mundo de dentro de hum. mim, a partir de dentro de mim. Através E aí a pintura, a mandala são vias, não são as únicas, mas são vias possíveis, hum, né? De se fazer esse claro. resgate. Eh, e aí é o que você estava falando, né, você falou agora aí a arte é onde a arte entra como uma expressão magnífica, né, dessa Exato. expressão. Mas o que eu ia falar antes de falar da arte mesmo é a importância do autoconhecimento nesse sentido, né, dessa conexão, dessa permissão, né, da gente, né, se observar, se perceber
e se permitir expressar, né? Aí a arte acho que é uma grande forma de expressão desse É imaginário isso. simbólico de diversas formas, né? Artísticas. É isso, Vivi, assim, eu tenho um trabalho que eu considero ele muito audacioso, assim, ele Hum, porque é a gente fazer o confronto com o vazio, sabe? De olhar uma página em branco e a partir dessa página em branco eu preencher com cores, formas e símbolos hum, nesse desvelar de mundos internos, uhum, né? De camadas mais profundas de dentro de mim. Então, assim, se colocar diante do vazio, hum, né? E permitir que algo se revele através de mim, e aí eu estou dizendo pelas vias da criação, né? Da pintura, da mandala, mas tem tantas uhum, outras, né? Pode ser através da voz, do hum, corpo, enfim, de outros materiais que são possíveis da gente criar, enfim. E a gente se colocar como um ser que cria, e isso pode passar por tantas dimensões, uhum, tantas, que extrapola aquilo que também a gente coloca como arte, sabe? Diante da vida, uhum, o Pierre Weil tem uma frase que eu acho tão hum. maravilhosa, que ele fala que na arte, a eureka da nossa existência é quando a gente descobre que há um criador dentro de Ai, nós. que lindo. Que eu acho que isso é muito, muito especial, porque é a gente co-criar com a Hum, realidade e não só nos colocarmos de forma submissa, né, normótica diante daquilo que acontece, né, onde eu também atuo de forma hum, criativa. E ser criativo, fazer essa retomada do processo criativo da vida através de uma expressão artística é uma via muito hum, valiosa, assim, né? A gente pode chamar a arte, essas expressões, como portas douradas para esse nosso inconsciente, que nos torna muito mais hum. conscientes, né? Cria esse diálogo mais profundo. Sim. Eu lembro, né, acho que na verdade não vou nunca esquecer, eu tive a oportunidade, né, de participar aí do seu seminário, né, quando você deu aí na psicologia transpessoal de uma turma, e essa relação primeiro com o papel em branco, né. Primeiro você é o que você falou, esse vazio. E ali eu acho que existe um exercício de também de soltar o controle, se entregar a esse algo mais, né, e se permitir, me vem essa palavra, assim, no caso ali era através da pintura, né, espontânea, eh, e a gente se surpreende ali, porque eu mesma fiz uma pintura que eu falei: "Gente, isso fui eu que fiz?". É incrível, né, o quão, de fato, assim, eu acho que a racionalidade é limitada, né, e se a gente fica preso aí, a gente se limita, e quando a gente se entrega a essa dança, né, da alma com a nossa expressão, a gente pode realmente se surpreender, né. Eu mesma quando componho também, quando eu faço música, eu falo: "Nossa", é como se ali tivesse é uma medicina para mim mesma, assim, eu mesma aprendo com aquilo, eu mesma me surpreendo, eu mesma uso aquilo como uma medicina para minha alma, porque é tão maior do que eu, o que acontece ali, né. É muito linda essa oportunidade de expressão, né, essa palavra tem sido muito marcante, assim, tanto para mim quanto eu tenho trazido muito para os meus mentorados, assim, que é a palavra através, né, não é sobre você, não é sobre nós, é através Uhum, de nós, né, que sim. o sagrado pode se manifestar. É isso. Isso que você está trazendo é muito lindo, Vivi, e retoma a ideia da experiência profunda, Hum, né? De se colocar diante da vida e de se abrir para uma nova experiência. Então, se colocar diante do vazio, ou se colocar, fazer esse confronto, né, com o espaço do desconhecido, de permitir que o mistério se revele através de nós e se perceber canal, e se perceber caminho para que isso se revele, é muito uhum, poderoso. Isso revela muito sobre muitas outras formas de habitar essa vida, de estar nesse mundo, de se reencantar e de realmente perceber a mágica hum, como parte do cotidiano, sabe? Isso que você está trazendo é muito, muito importante, assim, essa experiência, né, da gente sair da experiência prevista, hum, que já está catalogada, que já foi vivida pelo outro, né, de viver a experiência autêntica, singular, subjetiva, né, de estar nessa presença
E só estando nessa presença, de fazer esse desvelar, esse cultivo da alma, é isso. É de fazer esse acesso a essa linguagem mais profunda. Essa linguagem da alma, né? De fazer esse contato com essa dimensão que no mundo, como vemos e vivemos hoje, tem pouco o espaço desse convite, né? E por isso que eu me sinto muito honrada por fazer o trabalho que eu faço hoje, seja nos workshops, seminários, né, nos atendimentos e tudo mais, porque é um pouco na contramão, estamos, né, nesse caminho dos mutantes mesmo, né, de fazer desse convite para essa transformação, de atuar numa outra dimensão. E ela é extremamente rica e potencializa todas as outras. Isso que eu acho muito bonito, porque ela não exclui, né, ela inclui e amplifica, Sim, né, a experiência de expande. vida. Isso eu acho muito importante também. E permite que esse algo se revele, né? Essa que muitas vezes é um luminoso, né? E para chegar no luminoso tem um caminho, tem um processo. Mas é uma oportunidade que você dá para si mesmo como um grande presente para tua alma. Eu acho que é bem Com certeza é uma ponte com o inconsciente, né? isso. É isso. É isso, Vivi. Tanto é que, até com o Unipaz, enfim, em vários diálogos, construindo alguns dos trabalhos, né, me veio depois de um tempo, assim, uma coisa que é muito óbvia hoje, mas depois de um tempo que eu já estava num caminho de pesquisa e tudo mais, que eu falei, gente, mas o transpessoal, ele só acontece pelo símbolo. Não existe outra linguagem. Uau. O transpessoal, ele é simbólico. Então, quando a gente percorre as cartografias do inconsciente, que a gente tanto estuda, né, dentro da pós-graduação, psicologia transpessoal, enfim, a gente percebe que todas aquelas camadas do inconsciente, elas são reveladas através da linguagem simbólica. A gente está falando da linguagem da alma, né? Isso mostra o tamanho da importância, né? De nós refinarmos. O trabalho todo, ele consiste em a gente conhecer a nossa própria linguagem de símbolos. Qual é a minha linguagem de cores, de formas, e o que isso revela sobre mim, e o que isso me revela sobre a vida, e o sentido das coisas. E quando eu entendo isso sobre mim, eu entendo mais sobre a vida. Quando a vida se manifesta diante de mim, eu já tenho um repertório pessoal que me ajuda a lidar com todas as coincidências, com todas as sincronicidades, com todos os sinais que se revelam o tempo todo, né? A vida está se comunicando com a gente o tempo todo, através dessa linguagem. Dos símbolos, E aí me vem assim, né, Laila, me corrige se eu estiver errada, porque me dá a sensação que é uma via de duas mãos, assim, no sentido da gente permitir receber, né, essa imagem, esse vazio, esse papel em branco, e a gente se abrir para permitir uma expressão, né, não racional. E, ao mesmo tempo, existe uma conversa também quando eu quero cocriar a minha realidade, eu também preciso da imagem para mandar essa informação para o inconsciente, né? Sim. Então, eu também preciso de uma imagem para que o consciente fique mandando a informação. É como se fosse uma reeducação para o inconsciente de falar, vamos por aqui, não é? Perfeito. Não, o que você está dizendo é perfeito. O processo de elaboração simbólica, a partir da imagem criada, por exemplo, ele também atua no nível inconsciente para tornar consciente aquilo que minha alma precisa naquele momento. Então, é da onde vem a organização psíquica, da onde vem a revelação de conteúdos internos importantes que eu posso trabalhar, enfim, é uma revelação de si para si mesmo, né, desse inconsciente que se torna consciente. Isso. O processo de elaboração simbólica, inclusive, é uma etapa muito importante do trabalho, assim, tanto no trabalho que a gente faz na psicologia transpessoal, a gente tem um trabalho de acompanhamento do imaginário simbólico. Quando a turma começa, a gente faz um introdutório, onde a pessoa cria uma primeira imagem de como ela está chegando na formação. Depois a gente tem um módulo de pintura espontânea, onde tem toda aquela experiência, né, com as imagens grandes, né, num processo de criação mais ampliado, enfim. E no final, a gente faz uma última criação, ou seja, 2 anos depois da formação, a gente volta a ver como eu estou naquele momento da minha existência, e depois a gente faz uma leitura de todo o processo.
simbólico. E isso mostra muito sobre nós, e tem um tempo para que isso se revele. O símbolo, ele é inesgotável de sentido. Então, ele vai se revelando ao longo de um tempo. E ele pode revelar novos sentidos depois de um novo tempo. Então, uma outra coisa que também, dentro da transpessoal, da transpinaridade, a gente olha muito é o não saber. É a gente lidar com o simbólico a partir de um lugar não declarado, né? De entender o que aquela imagem está querendo naquele momento, assim, a partir do repertório que eu tenho naquele instante. Às vezes é mais importante do que aquilo que eu vejo num dicionário, do que aquilo que eu já tenho de ideia pré-concebida. E nesse caminho, a gente vai trabalhando algo em nós que sabe. Então, é um caminho de construção de uma autonomia do outro, né? Onde não está em mim, facilitadora, a resposta. Onde a gente vai construindo um repertório e uma intimidade com esse universo ao longo de todo o processo. Então, eu citei o exemplo da formação, mas isso também acontece nas jornadas simbólicas que eu conduzo. É o mesmo processo. Então, a gente vai vendo o que acontece dentro desse processo. O símbolo, ele vai se revelando também. Muitas vezes ele começa com um sentido e ele vai aprofundando ao longo de um caminho, sabe? E vai trazendo isso que você acabou de dizer. E de que forma que eu trago isso para a racionalidade? São vários caminhos. Primeiro que a gente trabalha muito textos, onde eu também começo a organizar, porque às vezes é muito amplo, né, o sentido, as possibilidades, e isso é maravilhoso, mas a gente precisa organizar. Os textos, eles vêm, às vezes, as pessoas que não têm afinidade nenhuma com a escrita, e aí daqui a pouco começam a escrever poesias, enfim. Então, eles vêm de uma forma livre e espontânea, e a partir de uma experiência também, mas que são altamente organizadoras. E todo esse processo vai me ajudando a me tornar consciente de quem eu sou e de quem eu tô diante da vida, né? É isso, Vivi, falei um tanto aqui agora. Que lindo! Não, mas maravilhoso. E aí me remete, me lembra, né, assim, eu lembro, assim, porque nós duas fizemos, né, a psicologia transpessoal na Unipaz, Sim. e eu tenho os meus desenhos do começo e também né, esse processo, esse caminho é muito lindo, a gente olhar para o processo, né, do começo e depois lá no final, e também todo o caminho, né, que a gente vai trilhando. E aí eu fico pensando também, assim, Laila, nas pessoas assim que têm, por exemplo, pessoas que chegam são pessoas muito racionais e que falam, eu não sei desenhar, ou eu não sou artista e tal. E ali, né, eu sinto que a transpessoal, a pós, né, transpessoal ali, ela vai amolecendo, né, a pessoa assim, e ela vai se permitindo, porque eu acho que a arte, todos nós acho que somos artistas, né? Se a gente ampliar a visão de mundo, a arte é uma forma de expressão. Você vai cozinhar é uma arte, você vai costurar é uma arte, a arte acho que pode estar em tudo, praticamente, desde que a gente faça a partir desse caminho da alma, né? E aí, voltando para esse lugar de como é curativo, porque permitir-se expressar, a gente permitir essa alma se expressar através desse caminho imaginário, simbólico, artístico, faz com que a gente também consiga ir equilibrando essas funções psíquicas, né, da racionalidade com a emoção, com a sensação, a intuição. Então, quer dizer, é um convite muito salutar, muito saudável, né? É. Para esse É isso. equilíbrio, a pessoa de repente ele é mais durona, mais racional e aí ela vai se permitindo e vai deixando, e quando vê no final do curso é notável a transformação, né? Sim. E é muito legal você falar sobre isso, porque para mim é um outro privilégio, assim, de acompanhar uma turma chegando. Eu não acompanhei a sua turma foi logo depois da minha, né? Foi. E essa minha construção foi um pouquinho depois. Então, É. as turmas posteriores viveram mais essa experiência dessa forma, né? Que eu descrevi. E para mim é um privilégio grande chegar numa turma nova, assim, naquela primeira aula, assim, que tá, né, as pessoas chegando, e aí tem as resistências, Isso. né, e tem que lugar é esse do desconhecido, né, então
é muito legal, porque a Sim. gente vai vendo, eu encontro a turma no começo, no meio e no fim da Ai, que formação. legal. E aí fica muito registrado para mim os movimentos. E é muito é um privilégio mesmo, assim, de poder ver assim os saltos e o reconhecimento que as próprias pessoas têm de Uhum, si, que para mim é a parte mais interessante, assim, deles perceberem o como estavam e o como uhum, estão. E porque a autopercepção é o que mais hum. importa, né? Mais do que o olhar de quem está fora, é o olhar de quem Claro. está dentro. Uhum. Então, esses depoimentos, assim, eles são muito preciosos, muito poderosos, É. assim. E aí eu tenho essa grande oportunidade de ver isso. E nas jornadas que eu conduzo também, nas travessias simbólicas, nos outros trabalhos, a mesma coisa acontece. Ah, não gosto de pintar, não pinto desde a infância. Então, resgata lugares, resgata movimentos que já existiram dentro de nós, mas que estavam abandonados, esquecidos, enfim. Sim. Né? Isso é muito rico, Vivi. Isso é muito lindo de ver, Nossa, é muito emocionante. lindo de ver. É muito lindo de ver. Nossa, eu sou muito grata também. E você falou que ia trazer, né, um pouco assim da sua jornada, assim, até esse encontro com o imaginário simbólico e aí você falou que foi muito através da pós, né, na Unipaz, na psicologia transpessoal. Conta pra gente um pouco da sua jornada em relação a isso, ô Laila. Ah, assim, para mim, o que fica muito evidente é que na minha infância, eu vivi muito a Ah, que imaginação, ótimo. assim, ela era um grande refúgio. Eu, como uma criança introspectiva, diante desse Hum, mundo mais duro, complexo, muitas das coisas que eu não entendia, eu não conseguia lidar, então eu habitava esse hum, espaço, assim. Eu sinto que a imaginação foi uma grande salvadora de muitas das minhas experiências e dessas primeiras fases de vida, assim, né? E isso ficou lá, assim, né, como um grande tesouro da minha hum, história. Até que aí eu entrei, fiz toda uma jornada por outros caminhos, por outras vias, assim, e eu precisei resgatar. E nesse resgate eu entrei numa crise muito profunda, 35 anos, hum, que foi quando eu precisei parar os movimentos que eu estava e recomeçar. uhum, E nesse recomeço, eu até teve uma anotação que eu fiz no caderno sem entender nada naquele momento. Eu fiz comunicação social, relações públicas. E em 2015, eu lembro que eu escrevi para mim mesma, de relações públicas a relações lúdicas, uau, sem ter ideia do que isso significava, uau, né? Sem antes ter e aí, meses depois, eu comecei a transpessoal, sem saber direito o porquê que eu estava ali, o que estava acontecendo, mas me parecia que era um caminho. uhum, Até que houve o módulo de pintura espontânea hum, nessa formação, e ali para mim foi uma grande uau, catarse que me reconectou com esse universo da imaginação, do símbolo, só que ali eu estava numa via de expressão, uhum, e foram quando as grandes formações desse novo caminho começaram. Aí eu fui fazer as pinturas espontâneas, fui fazer as mandalas terapêuticas, fui fazer arte terapia. Em todas essas formações tinha muito processo de criação, então foi uma catarse de tudo aquilo que ficou represado dentro de mim, né, durante toda uma existência até aquele hum, momento. E eu percebi que foi o meu movimento e tem sido meu movimento de cura, hum. né? E aí, como o grande arquétipo de Kiron nos revela, aquilo que me cura é o que eu preciso oferecer, né, para o mundo. E aí eu não tive a menor dúvida de que essa teria que ser a minha missão, pela experiência muito profunda e muito reveladora, assim, que eu tive nesse caminho. Hum, Então, eu sou muito honrada hum. pela formação, né, na psicologia transpessoal. Teve esse módulo e, obviamente, tudo que veio antes e tudo que veio depois agregou e tornou, enfim, tudo muito mais claro dentro do meu processo, Hum. né? E aqui estou hoje diante de você, Vivi, podendo falar sobre Que tudo lindo. isso. É incrível, né, eu falo assim, a Unipaz é um marco, né, na minha vida eu posso falar, acho que a gente pode falar na nossa, assim, porque o quanto ela abre, Sim, assim, de portas, exato. janelas, portais, pontes, né, para uma dimensão tão maior. É uma escola iniciática mesmo, assim, né, do Isso, nosso ser, assim. Nossa, a gente deixa aqui registrada a nossa gratidão, ao Pierre Vai e a toda exato. a equipe da Unipaz maravilhosa. Fica o convite para quem ainda não conhece a Unipaz, conhecer essa escola aí. Eu acho que isso é fundamental que surjam novas instituições
e que a gente se permita, né, atravessar, porque é uma travessia, né? E É uma travessia. transformadora, assim, mas só vivendo, né? Eu falo, só entende quem namora com a Unipaz. É isso Não é? mesmo, Fica o Vivi. convite, ouvinte, se você não conhece, unipazsp.org.br. E é isso. Ô Laila, e assim, eu sei que é um caminho aqui de uma conversa que já daria um outro episódio, mas vamos só pincelar, né, dentro desse Tá bom. caminho aqui do imaginário simbólico. Você também aí é uma grande estudiosa e também facilitadora, né, de processos com as mandalas. Então, fala um pouquinho assim, né? Volto a dizer, isso aqui vale outro episódio, já fica o convite para outro momento, porque eu sei que a Tá. mandala é um infinito, né? É É, uma relação realmente infinita. Mas fala um pouquinho sobre essa tá. travessia simbólica com as mandalas. Tá bom. A gente falou bastante da pintura, né? Falar um pouquinho das Não, mandalas é porque eu importante penso em também. você, sempre me vem também essa sua relação com o Seminário das Sim, Mandalas, e eu acho que vale, né? Esse sim. símbolo da mandala, e a gente já falou dessa conexão com o sagrado, então. E as mandalas Uhum. estão aí agora por todas as partes, né? É, não, é uma via muito maravilhosa, assim, Vivi. Para mim, dentro dessa história que eu conto da minha reconexão com o imaginário simbólico até entender essa compreensão como missão, Uhum, né? As mandalas fizeram parte disso. Antes de eu fazer as uhum, formações, eu comecei a fazer mandalas espontâneas dentro de uma crise muito profunda que eu estava, assim. Aí por isso que eu fui buscar também, além de outras coisas, as uhum, mandalas e fui entender o que estava acontecendo, né? Hoje, o trabalho que eu faço, basicamente, são as pinturas e as mandalas. As pinturas, como você viu, só para diferenciar um pouco, aquele papel grande, a gente mexe com tinta, pincéis largos, né, onde a gente não fica muito preocupado com os detalhes, a gente pede uma expressão mais ampliada e tal. As mandalas, o desenho dentro do círculo, a gente usa giz pastel oleoso. O círculo já é um espaço mais reduzido, ele tem uma forma, né, assim, um uhum, contorno, e o círculo para a gente, como seres humanos que habitam um planeta redondo, que viemos de um útero que tem essa forma redonda, onde a gente os nossos ancestrais se reuniam em volta da fogueira em grandes uhum, rodas. Então, o círculo arquetipicamente ele pertence a um lugar de segurança, de contorno, né, de um espaço cuidado, onde existe um centro. E essa coisa do centro ela é muito importante assim para esse trabalho com as uhum, mandalas. Então, ele é tido como um recurso mais gentil, organizador da psique, organizador das emoções, porque eu estou revelando parte do meu ser ou a linguagem da minha alma dentro de um espaço que arquetipicamente é conhecido por algo muito profundo dentro de mim como um espaço seguro. Então é muito lindo, por exemplo, observar os trabalhos que a Nise da Silveira fez com os pacientes dela e que os pacientes que foram, né, evoluindo no quadro, assim, que foram fazendo os processos de criações, aos poucos eles foram criando espontaneamente mandalas e isso revelava sobre eles uma nova organização psíquica, né, um novo lugar desses pacientes que eram pacientes psiquiátricos que uhum, foram cuidados com essa arte, uhum. né, com essa revelação do imaginário simbólico pelos recursos que ela tinha ali disponível na, no hospital naquele momento. Então, ela é uma grande Uau. referência. O próprio Jung, ele revela isso tanto no Memórias, Sonhos e Reflexões, um livro clássico, o próprio Livro Uhum, Vermelho, agora os livros negros também, mostram o processo em que ele desenhava mandalas todos os dias e aquilo também fez parte de todo de uma de um novo olhar dele sobre a própria atuação dele, né, com a psicologia, com a psiquiatria, enfim, ele reconfigurou muitas coisas a partir dessa experiência que ele teve com o próprio processo de criação de mandalas. E a gente tem inúmeros outros exemplos assim de pessoas que foram se reorganizando e no processo de criação as fórmulas circulares elas apareciam. Então hoje as duas ferramentas basicamente elas são conduzidas e facilitadas dentro de rituais parecidos, mas os processos de criação eles têm energia, intensidade
diferentes. A profundidade está sempre presente. Mas o convite das mandalas, ele tem um aspecto, né, uma característica de ser um recurso mais gentil. As pinturas, elas são mais expansivas, elas pedem movimentos mais ampliados, então tem essas diferentes nuances. Mas o imaginário simbólico, ele está sempre ali presente, ele é o ponto comum, né? E às vezes um recurso, ele ajuda com o outro, às vezes eu gosto de mesclar um pouco as coisas também. Momentos, né, de cada pessoa também, às vezes pede a mandala, às vezes é para o caminho da pintura, enfim, então tem isso, e são sempre travessias, são sempre jornadas, né? Então a gente cria um determinado período de tempo e a gente faz a leitura do que aconteceu nesse período, né? E aí a pessoa cria essa familiarização com o próprio universo interno, seja pelas mandalas ou pelas pinturas. Essa é uma característica comum. Mas são convites com intensidades, temperos diferentes, assim, sabe? Para esse nosso mundo. Ficou claro, Sim, Vivi, não. Não, e eu acho que é o que eu falei, assim, eu acho que é um tema que é já o convite para outro episódio, porque é bem profundo mesmo, e é um grande infinito essa expressão através. Bonita a comparação que você trouxe, assim, né? Dentro do seu trabalho, que é essa pintura espontânea de uma forma, né, desde esses pincéis mais largos e ao mesmo tempo a mandala vem com esse círculo, com essa, entre muitas aspas, eu acho, né? Porque a gente fala, é ali o psicológico se sente protegido dentro de um círculo. Achei lindo você trazer que o centro organiza e ao mesmo tempo o círculo é o símbolo do divino, né? Então é essa conexão com o eterno, né? Com o divino, com o sagrado e aí com o mistério, né? É isso mesmo. Yeah. Agora, sabe outra coisa que me veio também dentro da sua fala anterior e que eu acho importante a gente frisar aqui, Laila, você falou da sua relação com essa imaginação, com o imaginar quando criança, né? E o quão importante é a gente deixar essa criança brincar com a imaginação, né? Eu acho que isso fica aqui realmente um convite para o ouvinte aí que de repente é pai, mãe e que, pelo amor de Deus, deixa a criança se comunicar, né, com esse imaginal, com esses amigos imaginários, porque ali tem uma riqueza e eu acho que às vezes o pai ou uma mãe que não tenha essa consciência ou essa informação corta, né? Acaba falando, menino, tá ficando doido, ou para com isso, menino, né? Quando ali está existindo a formação da personalidade da pessoa e que pode ser enriquecida por essa relação com a imaginação, né? É isso, Vivi. A criança, ela é sempre o campo de inspiração, assim, tanto para o campo da imaginação, como para o campo da criação, da expressão, porque existe. Hoje, o trabalho que eu faço faz quase um esforço, assim, gente, é livre e espontâneo, esqueçam a estética, né? Vão para o espaço de liberdade. A criança já vem nesse lugar, assim, né? De uma liberdade muito grande, de uma espontaneidade muito grande. Para mim, uma imagem muito linda, e eu já tive a oportunidade de ver isso com algumas crianças, assim, muito pequenininhas, que pegam caneta ou lápis pela primeira vez e riscam um papel e se encantam com aquele Que rabisco. ótimo. Porque, para mim, naquele momento, a criança está se dando conta de que ela criou algo que não existia, que ela está se dando conta. E seja o que for, é o criado, né? É a criação que está ali diante dela. Assim. Então, esse encantamento, né? E aquilo, né? A riqueza, né? Do mundo da imaginação, o mundo da liberdade, da espontaneidade, assim, o cultivo desse espaço. Muitas das questões psíquicas que a gente trabalha hoje com os nossos adultos são por conta, né, de características e de coisas que foram esquecidas ou tiveram que ser deixadas de lado na infância. Então, esse cultivo da criança almada, né, cheia de espontaneidade, cheia de encantamento e de magia, assim, é algo maravilhoso a ser pedido mesmo, assim, né? Acho que
é saúde, É. né? É beleza, Pureza, né? pureza. É Inocência. isso, É. E são, é isso. eu acho que são virtudes e características que a gente está precisando resgatar no nosso ser adulto, né? Exato. Permitir. Muito, muito, muitas vezes eu ouvindo as pessoas, a gente está sempre num resgate, assim, sabe, daquilo que era muito Uhum. natural e foi tirado, ou foi esquecido, foi deixado de lado para dar conta de uma realidade mais densa, mas que na nesse momento a vida está pedindo um novo lugar, e o novo lugar ele se reconecta com aquilo, que já é conhecido É, muitas uma vezes em nós, né, relembrança, mas né? que isso, esse recordar, né, da gente, assim. É. Então isso fala, né, de um cuidado com essa infância, assim, Hum. amoroso e amplo, É. enfim. Você sabe que eu tenho gostado muito, assim, de uma frase que eu ouvi, e eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, que quando algo nos inspira, ele está nos relembrando aquilo que nós já somos, aquilo que, né? O eu sou já, né? Então é uma informação, né? A consciência e é uma informação que já habita em todos nós e que às vezes, como você bem falou, a vida adulta, as questões práticas, pragmáticas, vão fazendo com que a gente vá se esquecendo desse lugar que já está, né, dentro de nós e também vai nos distanciando. A vida vai fazendo com que a gente vá se protegendo, né, se colocando camadas, máscaras, enfim, de proteção e vai nos distanciando dessa essência, né? Porque no fim é sobre isso, né? Uma ponte com a nossa essência e como é importante pela saúde integral, eu acho, da nossa existência esse resgate, né, Laila? É, Vivi, o que você traz, assim, me fala muito sobre essa fragmentação dessa experiência de vida por conta de todas essas circunstâncias que você Uhum. acabou de descrever, e que tudo isso, tudo que a gente está Hum. conversando, né, e que volta lá no comecinho do nosso diálogo, retoma esse espaço de comunhão. E quando eu estou em comunhão é porque eu estou muito ciente de quem eu sou, né, e que eu sou esse um com o Uhum. todo, né, dessa grande integração diante da vida mesmo, assim, né, desse espaço que aí a gente pode trazer de novo pela palavra do É. amor, né, de existir nessa vida pelo Hum. amor, né, a nós mesmos, que sempre começa aqui, e amplificar isso a partir de tudo isso, né. Então são muitos os caminhos, né, o que a gente está Uhum. dialogando aqui hoje é uma forma, né, da gente estar nesse caminho que basicamente, né, o que a gente viu dentro da Unipaz é o caminho do amor. Esse, É, para mim, isso resume, resume né? bastante. E aí trazer esse Uhum. amor para ação, né? A gente está até com essa Isso, campanha, com esse movimento na Unipaz, né? Desse amor em ação. O quanto é importante a gente permitir esse acesso, né? Gosto muito também dessa palavra de acesso, né? A essa. Que é isso, a gente se permitir a relação com a imaginação é acessar o infinito, até porque, né, Laila, tudo que existe hoje na vida, na Terra, tudo que o homem criou passou pela imaginação, né? tudo, tudo, Então, a gente se absolutamente. permitir essa relação mais profunda com a nossa imaginação é permitir sermos co-criadores, né? Isso, É, co-criadores, esse criador que habita em nós, como disse é Pierre, né, que isso, é a arte natural dela, total. de saber que a gente cria realidades e que a gente pode retomar o processo criativo da vida e tornar essa vida mais encantada. Acho que esse é um grande convite, assim, É, né. sobre isso mesmo. E aí, minha querida, aqui ainda antes da gente terminar, eu tenho uma pergunta que eu acho que vai ser bacana de fazer, que assim, o imaginário simbólico ele pode influenciar a qualidade das nossas relações interpessoais? Como é que seria Ah, isso? sem dúvida, Vivi. Por a partir do momento em que eu mudo a relação comigo mesma, É. né, onde eu entendo esses lugares mais profundos dentro de Uhum. mim,
eu mudo a minha relação com o mundo, eu mudo a minha relação com o outro, né? A minha percepção, minha sensibilidade, minha subjetividade colocada em ação, né? Quando eu faço esse contato mais profundo, é inevitável a mudança diante do outro, né? Inclusive o acolhimento, ele pode ser amplificado, o exercício da compaixão, né? Acho que todas essas dimensões, né? Acho que eu amplifico a minha experiência e isso reverbera, com certeza, na experiência de todo um sistema, assim, né? Acho que é inevitável esse efeito cascata, com assim, né? certeza. De um caminho do bem. É. E aí, para a gente levar isso, maneiras de compartilhar esse imaginário, explorar esse imaginário simbólico em comunidade, seria através de ritos e rituais? Me veio isso, sim. Sim. Porque acho que é bem rico também pensar nesse coletivo, nesse despertar desse imaginário simbólico de forma coletiva, né? É. Pensar, eu acho que a fragmentação, ela é sempre a questão, assim, né? Se a gente, de novo, eu gosto muito de olhar para os ancestrais, assim, meu caminho fala muito desse resgate, desse olhar para aquilo que é natural, original em nós, aquilo que é original, isso é bom, assim, sabe? A arte, a ciência, a religião, o trabalho, o descanso, não tinha separação, tudo fazia parte de um todo, né? Quando eu me reencanto com a vida, tudo que eu faço pode se tornar um grande ritual, tudo que eu faço se torna sagrado, né? Se tornar a vida cotidiana sagrada, ritualística, é muito poderoso. É óbvio que fomentar, né, já que é tão desafiador, porque é um exercício contrário ao movimento que tudo que está fora de nós pede, né, dentro de uma sociedade enrijecida, acho que criar grupos, né, de encontro. Por isso eu gosto muito de trabalhar com grupos, inclusive, porque Também. os grupos de trabalho, eles geram trocas e espaços de convívio muito poderosos, assim, que podem depois ser replicados de muitas outras formas, né, a partir daquela experiência. Poder do encontro, né? O poder do encontro, exato. Aquilo vira um microcosmo de um possível macrocosmo que cada um leva para a sua própria existência, assim, né, dentro das famílias, das relações de comunidade, enfim. Nossa, que bonito! Que bonito, que inspirador, né? Eu acho que essa conversa vai realmente inspirar bastante gente e é bom que vai ser uma relembrança daquilo que o eu sou, que já somos, né? E aí, minha querida, para a gente fechar aqui, eu gosto sempre de fazer um convite para o convidado, sim, para você trazer até isso mesmo, assim, uma inspiração que venha do seu coração, assim, para fomentar essa relação das pessoas com esse, né, no caso aqui, com esse imaginário simbólico, com esse cultivo da alma. Assim, o que você diria, assim, desde a sua experiência, desde todos os seus estudos, aí, essa super pesquisadora linda que você é nesse campo todo, o que você diria aqui para o nosso ouvinte como uma inspiração do seu coração, assim, realmente bem a partir da sua experiência, de tudo que isso tem significado para a sua existência, para a sua transformação, para a sua evolução, para o seu despertar aqui como ser humana? Para mim, acho que o essencial de tudo aqui é essa retomada, né? Essa busca pela retomada do processo criativo da vida, pelo caminho que fizer mais sentido. Esse reencantar-se diante de si, diante do outro, diante da existência, a partir desse criador, dessa criadora que habita dentro de nós, sabe? Desse lugar, da pessoa, cada um poder fazer essa busca de entender o que me reconecta, né? O que me mantém criativo, acho que é isso, o que me mantém criativo diante da vida. Assim, acho que o se manter criando, seja o que for, né? Pode ser a comidinha, pode ser o cuidado com o outro, pode ser o cuidado com o espaço, né? O cuidado
pode ser a fotografia, pode ser as artes que são consideradas artes mais tradicionais, ou pode se criar um novo espaço de criação. Enfim, acho que manter viva essa chama da criação em nós é o grande convite que fica. Lindo. Até porque, né, Lara, dentro dessa grande transição planetária, como humanidade, como espécie que a gente está atravessando, estão, né, já foi dito que estão por surgir profissões que a gente ainda nem imagina, né? Então que a gente se abra para essa criatividade e confie, né? Eu acho que a confiança de se entregar a esse mistério do novo é fundamental para que essa criação possa se manifestar através de nós, da nossa ação, né? Exato, Vivi. E é esse contato com o potencial máximo que nos habita, que é a condição intrínseca de todo ser humano, sabe? O processo de criação, eles nos mantém em contato com essa dimensão, o nosso potencial mais vasto. Então, a gente habitar a existência, habitar né, essa forma humana com o máximo do que a gente pode ser e estar nesse mundo. Que assim seja. Pois é, fazer do ordinário extraordinário e fazer da vida uma experiência extraordinária, né? Maravilhoso, perfeito. Que assim seja. Isso. Viva! Minha querida, ai, que conversa gostosa. Muito obrigada, Laila, de todo o meu coração. Tô até emocionada. Eu também. Te agradeço demais, Vivi. Você está reverberando de muitas formas aqui, vai reverberar por um bom tempo dentro de mim. É um espaço que, para mim, é sagrado. Esse é um ritual, né, de estar aqui diante de você. A gente está trabalhando muitas dimensões do nosso ser aqui, estamos presentes de muitas formas. Te agradeço demais. Tenho certeza. Por tudo. E que o ouvinte aí que está conosco até agora, além de agradecer, que você receba toda essa conexão com essas dimensões aqui transpessoais que a gente acessou nessa conversa e que seja de muita inspiração, de profunda conexão com a imaginação e que a gente confie na criação através da nossa ação. Que assim seja. Minha querida, muito obrigada. Um beijo enorme no seu coração. Viu? Beijo, minha querida. Te agradeço. Fica o convite para o ouvinte conhecer um pouco mais o trabalho da Laila Guesse, maravilhosa, né? Também o convite para você, como eu bem falei, se você não conhece a Unipaz, tem o site da unipazsp.org.br. Estamos aí nas redes sociais do Instagram, do Facebook, do YouTube, do Telegram, trazendo cada vez mais oportunidades, ferramentas, cursos, experiências. A gente tem o Hub também, que é o EAD da Unipaz São Paulo, com possibilidades e cursos dessa expansão do nosso ser, da ampliação de consciência e para que a gente seja cada vez mais o agente da transformação, do bem viver que a gente quer ver nesse mundo. E assim seja. Muito obrigada e até o próximo encontro. Um beijo no coração e até lá. Viva! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.